em nossos corações, nos fazer crescer, ó Pai, em graça e em conhecimento, Senhor, nos trazer maturidade, Senhor Deus, segundo o Teu querer, a Tua vontade, Senhor Deus, enquanto a Tua vida está, Senhor Deus, cuidando, Senhor Deus, do Seu ministério, cuidando, Senhor Deus, de fazer, Senhor Deus, o Teu ID, cuidando, ó Senhor, de ministrar a Tua palavra, do Seu chamado, Senhor, cuida de tudo que é dela, ó Senhor, toca, Senhor Deus, da saúde, restabeleça a saúde da ó Deus, restabeleça a saúde da tua filha por completo. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, cuida, Senhor, dos seus sonhos e dos seus projetos, ó Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, que tu possa, Senhor Deus, ser com ela por onde quer que ela andar, Senhor. Que tu possa tocar, Senhor Deus, em tudo que ela tocar, Senhor. Meu Deus, aonde, Senhor Deus, é preciso receber cura, ó Senhor Deus, que seja ministrado cura de vida em vida, ó Senhor Deus, e que o Teu, Senhor Deus, poder venha se manifestar através da vida da tua vida. Ó Deus, no nome de Jesus, toma, Senhor Deus, aos teus cuidados, enquanto, Senhor Deus, ela fala aqui, Senhor Deus, essa noite, que tu possas, ó Pai, no mundo espiritual, Senhor, agir em favor dela, da sua casa, da sua família e de todos os seus sonhos, planos e projetos. Glorificamos, ó Deus, e exaltamos o Teu nome por tudo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. É maravilha. Glória a Deus. Eu venho saudar a santa e amada igreja. Glória a Deus. A gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Uma alegria estar aqui essa noite. Obrigado pela confiança de estar nos chamando para ministrar a palavra. Amo o que faço há mais de 20 anos. Para a glória de Deus. E o temor é o mesmo, irmão. Ainda mais falar das cartas de Paulo, Gálatas capítulo 5, que é o que foi proposto para nós essa noite, para falarmos. E o Senhor falava comigo fortemente essa noite, que é a noite de cura. Mas também Deus quer tirar uma inquietação que está dentro do teu coração. Assim como o apóstolo Paulo fala dentro dessa carta, quem me dera tirar do meio de vós aqueles que vos andam inquietando. Falei, Jesus está forte, hein? Gálatas capítulo 5, o verso é o de número 25, mas eu quero voltar aqui exatamente nesse texto aqui, nesse versículo, aonde o Senhor nos dará para essa noite também, quando aqui cheguei. Verso de número 12, eu vou saltear, não vou ler tudo não, porque a gente não quer tomar muito tempo, mas eu preciso entregar algo que Deus me deu hoje em casa. Glória a Jesus. Eu quereria, verso 12 de capítulo 5, eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós mesmos, irmãos, fostes chamados à liberdade. Mas não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. A concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, glória a Jesus, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais coisas, glória a Deus, vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Foi esse versículo que eu vi lá no banner, a igreja não pode se assentar. Glória a Deus. Eu passei, eu vi um cartaz ali atrás escrito os frutos do Espírito e eu mandava entrar aqui. Glória a Jesus.
espíritos e a gente entra pela espiritual onde ele manda, né, igreja? Eu sei que à noite hoje você já ouviu falar que com gemidos e palavras não podem explicar, mas ele leva ao Pai as nossas intercessões. Mas o Espírito Santo mandava voltar aqui um pouquinho. Eu não vou voltar do capítulo 1, vou deixar você ler em casa. Porque o apóstolo Paulo está tendo que dentro da carta à Galácia, eu fui ver, ela é uma região da Galácia com 4 igrejas, Antioquia da Psídia, Listra, Derbe, Icônio. Mas o que o Espírito Santo nos deu como direcionamento para essa noite é que muitas das vezes nós como crentes, estou falando para servo de Deus, não estou falando para quem está lá fora não, estou falando para nós essa noite, amém, igreja? Amém. Eu até achei lindo, eu falei, Jesus, outubro rosa, falar de fruto do Espírito, né? Eu já preguei de Esté esse mês de outubro, já preguei de Ruth, já preguei de Débora, de Abigail, e hoje a gente vai falar dos frutos do Espírito. Porque lá em Provérbios, capítulo 14, no verso 1, a Bíblia vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola com as suas próprias mãos a derruba. Mas o que o Espírito Santo falava muito forte ao meu coração quando eu estava meditando ontem e hoje, e relendo essa carta aos Gálatas, é que nós hoje, como crentes, como seres humanos, a gente tem muita facilidade para manifestar as obras da carne. Mas a do Espírito, irmão, é uma guerra. Por isso que ele está dizendo que vão se opor um ao outro. Aí eu me lembrava hoje, Romanos capítulo 7, verso 19, onde o apóstolo Paulo está dizendo assim: porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. O bem que eu queria fazer, às vezes eu não consigo fazer, mas o mal que eu quero, ele vai dizer: quem vai me livrar do corpo dessa morte? Ele vai dizer: miserável homem que sou. Porque às vezes é uma guerra. A nossa carne grita. E aqui falou das obras, aleluia, da carne que são manifestas. E aquilo que o Espírito Santo bradava no meu coração é que às vezes você está lutando para andar com os frutos do Espírito, mas tem fariseu no meio, como estava aqui nessas igrejas. Nesse contexto, havia judeus participantes da seita dos fariseus, inquietando os cristãos da Galácia, dizendo para eles que eles tinham que se circuncidar, não cortar a carne do prepúcio, para que pudesse ser garantia de salvação. Aí o Espírito Santo me levou em Efésios capítulo 2, do 8 em diante, onde ele vai dizer que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É pela graça que nós estamos aqui. É pela graça que nós conseguimos passar por essa porta. É pela graça do Senhor que a misericórdia dele diz a sua palavra. É a causa de nós não sermos consumidos. Eu acordei terça de manhã, a misericórdia do Senhor foi na minha frente. Dormi para quarta-feira, a misericórdia do Senhor foi na minha frente. Mas o Espírito Santo diz: para de olhar para a vida do irmão da direita e da esquerda, para de perder tempo falando da vida dos outros e do ministério dos outros. Começa a se examinar, porque é muito lindo a gente chegar no texto da ceia e dizer: examine-se, pois o homem é assim. No binarabaxão da Arábia. E beba calabaragácia, para chamar para nós essa noite, irmão. O Espírito Santo de Deus falava comigo, meu pastor, que há uma inquietação às vezes com os verdadeiros judeus, porque os fariseus e os falsos judeus estão no nosso meio. O joio está no nosso meio, disfarçado de trigo. Mas pelos frutos calabaragácio de prominará Sarábia. E ele manda a gente manifestar os frutos deste. O minúcio de elevácia. Amor, longanimidade. Reminácia. Longanimidade é uma paciência excessiva. Bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. O Espírito Santo falava comigo e eu vou dizer para a igreja porque eu só digo aquilo que ele manda e aqui pode. Sei que pode pregar a palavra. Porque eu vi uma água jorrar. Esse ministério está crescendo com palavra. Porque foi assim. Esse ministério está crescendo com palavra forte. Porque a gente precisa de palavra que confronta os nossos defeitos. Para a gente poder parar de olhar para o irmão e achar que o irmão que tem, não. Somos nós que temos que nos examinar pelo dia. Tu tem paz ainda. Você ainda não ganha ou você perde a paciência com facilidade? Ou qualquer coisinha você se sacode e quer ir lá? Quer chamar para o estreito para ter um particular, quer conversar, quer botar em mar? O Espírito Santo falava assim: fecha a boca
E não vai. Porque quem te justifica e quem me justifica é Deus. Irmão. Aleluia. A gente precisa entender um negócio aqui essa noite dentro de fruto do Espírito. Eita Deus. Porque lá eu encontrei em Colossenses capítulo 3, se não me engano, é verso 5. É verso 5. Onde ele manda mortificar os nossos membros que estão sobre a terra. E ele começa falando de prostituição. E hoje a prostituição, ela não é só quando a gente se prostitui, quando um homem se prostitui com uma mulher, ou quando uma mulher se prostitui com um homem. A maior prostituição que existe hoje é o desvio da essência do verdadeiro evangelho. Essa é a maior de todas. A prostituição. Porque Paulo defender a sua autoridade apostólica nos crentes da Galácia, quando esses falsos judeus chegam. Por isso que ele diz: quem me dera pudesse cortar quem está inquietando os crentes da Galácia, está lutando para andar. Por isso, quando ele chega no ambiente, meu pastor, meu senhor falava comigo assim: quando os crentes chegam no ambiente, ele tem que observar o ambiente e entender como liderança aquilo que ele precisa tratar no ambiente. E não é para expor o pecado, porque Jesus, quando passa em João capítulo 4, quando ele vai sentar na beira de um tanque, na beira de um poço, para falar com a mulher samaritana, Jesus não expõe o pecado dela, só está ele e a mulher, o negócio fica entre eles. Não espalha para ninguém. Jesus não chega contando para discípulo: ih, a mulher de Samaria teve 5 maridos, e o que ela tem agora não é dela, não. Jesus vai ter um particular com ela na beira do poço. Para de compartilhar a vida dos outros. Porque Deus falava comigo: eu vou entregar do jeito que Ele me deu, que é fruto do Espírito. É fruto do Espírito. Não adianta eu cantar bonito, rodar bonito, ficar 5 horas lendo Bíblia e depois eu fico criticando e falando mal do ministério dos outros, do jeito que os outros Deus usam, do jeito que ele dirige o culto, do jeito que a pastora dirige, do jeito que a missionária dirige, do jeito que alguém dirige, é guiado pelo Espírito. Por isso eu amei o tema. Eu falei: Jesus, que primeiro Outubro Rosa que eu prego sobre o fruto do Espírito. Vocês estão de parabéns. Porque as cartas de Paulo, quando a gente lê, parece que ele está escrevendo para hoje. Quarta-feira, né? 10 de outubro. Quinta-feira, 10 de outubro. Parece que ele escreveu para hoje. Ele está dizendo assim: mortifica os nossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a avareza, o apetite desordenado. Porque dentro da carta da Galáxia eu vi um apóstolo defendendo a sua própria autoridade apostólica, porque ele podia. Porque vão questionar por que Paulo, que era perseguidor da igreja, agora está pregando o evangelho. Tem um monte de gente que quer botar o passado da tua cara, mas esquece que ele também tem um passadinho. Quem lembrando que tu fez na cara, mas não se lembra que ele também tem um negócio nos caras. Aqui não é esforço não. É versículo bíblico que Deus foi me dando, eu fui anotando. Porque a gente precisa se lembrar disso, irmão. Aí o Senhor falava comigo de Gálatas 6, verso 7 e 8, eu quero ler contigo, que está aqui aberto já, ó. Glória a Jesus. Não erreis. Gálatas 6, verso 7, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, ele vai colher o que planta. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará o quê? A corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida. Glória a Deus. Nós decidimos que tipo de colheita, pelo tipo de semente que tu coloca na terra, tu não vais esperar nada diferente. Se tu planta amor, tu vai colher amor. Se tu planta bondade, tu vai colher bondade. Mas cedo ou mais tarde vai se manifestar na tua vida tudo de bom que você plantou no meio. Aleluia! Fica tranquilo, porque se alguém que você fez algo não foi grato a você, o céu registrou. Deus viu, está mandando dizer essa noite: vai ter a colheita daquilo que tu está plantando. Mas cuidado com o tipo de semente que está sendo lançada sobre a terra. É uma particularidade do semeador, que vai andando pelo caminho, vai lançando as sementes. Mas tem gente que planta a discórdia, planta a inquietação. Quer julgar porque que Deus escolheu ele e não escolheu ela. Quer julgar porque que Deus separou a bispa e não separou a mim. Falei: Jesus é forte. Porque ele vai dizer aqui, Filipenses 3, 13 e 14, que está com a Bíblia, abre lá. Eu gosto de Bíblia, irmão. Filipenses 3, 13 e 14. Presta atenção nisso aqui. As cartas de Paulo têm que ser lidas mesmo. Minudielo bergiare vassia. Porque
que a palavra que ficou muito forte quando eu cheguei nesse altar aqui hoje foi inquietação. Inquietação. Às vezes a gente está na nossa, lendo a nossa Bíblia, meditando, orando, lutando, guerreando com a nossa carne para não ir lá, para ficar aqui quietinho, né? Esmorrando o nosso corpo, botando ele a servidão por amor a Cristo. Mas tem alguém que vem nos inquietar no sossego da nossa alma, no nosso lar. Pega Filipenses 3, 13 e 14, que diz assim, ó: irmãos, você está comigo aí para dar um glória? Irmãos, quanto a mim, é Paulo de novo, não o julgo que o haja alcançado, porém esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para onde? Para o alvo. Prossigo para onde? Para o alvo. Para o quê? O alvo. Está comigo? Prossigo para o Alvo. ao prêmio da soberana vocação celestial que há em Cristo Jesus. O prêmio da vocação quem vai te dar não é o homem da direita nem da esquerda. A gente Glória a Deus. Não tem aceitação de ninguém. A gente tem que manifestar não as obras da carne, mas os frutos do Espírito. Eu amo Paulo porque ele escreve muito claro quando ele escreve. Ele não deixa dúvida daquilo que ele está querendo dizer para a igreja local da Galácia, mas parece que ele está escrevendo para nós hoje. Eu falei, Jesus, é muito lindo isso. Porque Deus me dava Mateus 9, do 17 em diante, aonde ele vai falar de odres velhos para vinho novo. 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é o que, igreja? Nova criatura Nova é. criatura é. As coisas velhas Se passaram, eis que tudo se fez novo. E por que a gente não quer andar em novidade de vida? Ele é baraçado. Novidade de vida não é carro na garagem. Novidade de vida não é dinheiro na conta bancária. Claro que isso é preciso, porque a gente precisa para andar e fazer a obra. Mas novidade de vida é matar a nossa carne, é dizer não para o pecado. Porque o Espírito Santo falava comigo em casa que os meus servos estão fechando a porta do céu, estão até na casa, mas estão vivendo um farisaísmo, estão vivendo uma hipocrisia. Porque Mateus 23, Jesus fala rasgado com os fariseus, raça de víbora, quem vos separará da ira vindoura? Porque bota jugo pesado, mas não segue, nem ele mesmo, nem deixa quem quer entrar. E Deus me dava uma visão, meu pastor, de uma xícara, de um copo, limpíssimo por fora. Aí Deus falou assim, olha dentro, hoje de tarde, antes de eu levantar da cama, eu tive essa visão. Eu pegava uma xícara meio amarelada, ela estava brilhando por fora, quando eu olhava por dentro, estava cheio de farelo, cheio de sujeira. Falei, está dentro da pregação hoje, Jesus. Obrigado por mais um. É onde ele me dava Mateus capítulo 9, que vai falar de odres velhos. O que era o odre? Era uma bolsa feita com material de um couro de um animal que se colocava o vinho. Só que se coloca vinho novo e odres velhos, o vinho vai fermentar e esses odres vão se romper e todo o vinho novo vai ser perdido. Por isso que ele manda a gente colocar vinhos novos em odres novos. Porque o apóstolo Paulo está defendendo aqui esses irmãos que chegam, está defendendo a sua autoridade apostólica, mas ele também está defendendo o verdadeiro evangelho genuíno da graça, da misericórdia, do favor imerecido, daquele que confessa e deixa e alcança misericórdia. Mas aquele que anda te inquietando, diz a Bíblia lá, que toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar, toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor. Estou falando de servo. Ninguém é 100% perfeito. Todos nós temos falha, sim. Mas tem coisa que cheira mal às narinas de Deus. Porque não é pessoa de 5 anos de evangelho. É 30, 40, 50 que nem eu. Que cometem coisas que aos olhos de Deus entristecem o Espírito Santo. E o Espírito aqui é Espírito de Deus. Da letra maiúscula no versículo 25. Que é um texto que foi proposto para essa noite. Viva em Espírito, no Espírito Santo de Deus. Anda no Espírito, Espírito Santo de Deus, não é o Espírito do homem. Porque a gente sabe que diz lá que nós somos tricotomistas, corpo, alma e Espírito. Mas o que Deus está dizendo na sua palavra é: anda segundo o meu Espírito. Anda segundo a minha vontade. Ele é baraçado. Anda segundo o meu querer. É calabaragácia. Posso ser só em louvor a mim. Porque nem sempre o meu bolso está cheio de dinheiro. Significa prosperidade. Porque Deus me ensinou isso. E eu falei isso numa oportunidade. Prosperidade é você olhar para o teu bolso e não ter nada e Deus dizer: vou trazer aquilo que o meu servo quer.
Porque Deus diz na sua palavra que Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Quanto mais fiel, quanto mais justo. Aquele que luta para mortificar o corpo. Aquele que luta para matar a sua própria carne. A gente sabe que não é fácil. Você está na tua e tem alguém se inquietando. Tem alguém te inquietando. Tem alguém querendo tirar você da graça. Tem alguém querendo perturbar a tua fé. Perturbar a sua comunhão. Porque para você andar no Espírito tem que ficar ligado com o Espírito, de verdade. Porque senão a tua carne vai gritar mais alto. E tu vai fazer coisas que você não quer fazer. Porque aí depois vai dizer, como ele próprio disse aqui, em Romanos 7, do 19 em diante, depois você lê em casa. Porque o bem que eu quero fazer, eu não estou fazendo. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Me ajuda. Em outras palavras, ele está dizendo, Senhor, me ajuda a ser melhor. Glória a Deus. Me ajuda a melhorar, porque sozinho eu não consigo. Deus me ajuda. Ela é basura e jominência. Deus, eu sou um ser humano como qualquer um. Eu sou apóstolo Paulo, sim, eu boto a mão, cura. Faço obra de libertação, mas eu sou um ser humano que tem as minhas debilidades, tem as minhas fraquezas. Mas o Espírito manda dizer essa noite, não se preocupa com quem está te inquietando. Fica nos frutos do Espírito. Permanece guerreando para ter paz. Permanece guerreando para amar o próximo. Para amar a Deus acima de todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. E a Bíblia ainda vai dizer que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas se eu amar, que eu ame de verdade. Que eu ame na pureza, que eu ame na sinceridade. Que eu não ame e digo que amo, mas por trás eu estou falando mal. Estou jogando nas redes sociais, estou debochando do meu irmão. Porque diz lá em Daniel 2:22 que Deus é aquele que revela. Eu estou com esse versículo já há 3 meses na minha mente. Deus é aquele que revela o secreto, o oculto e o escondido. E o que está em trevas. Quem anda no Espírito Santo de Deus, guiado por Ele, não fica enganado com ninguém. Porque Ele revela. Se Ele não mostra a sombra, Ele dá visão. Se não Ele usa profeta, se não Ele manda tu abrir a Bíblia, Ele vai te mostrar o que está acontecendo pelas tuas costas. Deus revela. O nosso Deus, Ele revela. Quem diz que tem paz, mas não tem paz. Quem diz que tem longanimidade, mas não é longânimo. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mas hoje a gente quer lutar com o braço de carne. Se revista da armadura espiritual, porque Deus me dava de Efésios capítulo 6, do 10 em diante. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, como santos, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E depois de haver feito tudo, ficar o que, igreja? Ficar firme. Mas tem que ter coraça, tem que ter capacete. Tem que ter pés preparados na preparação do Evangelho da Paz, espada do Espírito, escudo da fé. Porque a nossa guerra, a nossa luta, não é contra o meu irmão, não é contra mim, não é contra você. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, diz a palavra. Mas é principado, é potestade. Enquanto a gente se perde às vezes com inquietação, com iras, com pelejas, com facções, com dissensões, com heresias, com dissensões dentro do corpo. Satanás está ganhando terreno dentro da igreja. Está desfocando a igreja da função primordial dela. Eclésia, chamados para fora. Enquanto a gente está se embaraçando com as obras da carne, os frutos do Espírito não são manifestos na nossa vida. E Satanás tem ganhado terreno. O Espírito Santo falava comigo assim. Às vezes está tão entranhado que nem percebe que está pecando. Já virou algo natural. Ela é basúria. Já virou natural. Você vai em casa, ligar o celular e assistir filme pornô. Lava por fora, mas por dentro está sujo. O interior do copo, está escrito em Mateus 23, o interior do copo está sujo. E eu entro onde o Espírito manda. Ele manda as mulheres serem submissas aos seus maridos, mas Ele manda os maridos amarem as mulheres como vaso mais fraco.
Porque ele diz que se o marido tratar mal a esposa, a sua oração não é atendida. Lamanto, calabaraçai. Mandou entrar aqui agora. Ébia, Mandou entrar sabará. aqui agora. Se não tratar sua esposa com carinho, É não tem calabaragaio. oração respondida. Meu Deus! Larga as obras da carne. É me calabaragaio. Porque a gente vê Abigail lá em 1 Samuel 25 com o marido Nabal, que no original no hebraico é brabo, iracundo. Quando ela chega perto de Davi, ela fala assim como é o seu nome, assim ele é. Ele é brabo. Mas Nabal se apressa para ser apaziguadora, porque o nome dela é esse. E ela faz jus ao nome que ela tem lá no hebreu, no hebraico. Eu sou apaziguadora, meu irmão. Mas às vezes a apaziguadora tenta. Deus manda entrar aqui, eu entro. Tenta, luta, olha e tá o Nabal lá brigando. Porque enquanto. Só que na hora que chega aqui Davi precisa, ele vai dizer: quem é esse que é esse circunso? Quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Para que o dedo que deu para ele? Um servo corre e fala para Abigail faz o quê? Prepara tudo que é de melhor. Mas tem gente que com seu comportamento consegue inquietar os outros, tirar o sustento. E Abigail se apressa. E ela vai dizer para Davi, não mata não, perdoa, Davi, me perdoa. Ela joga a responsabilidade da casa dela toda para ela. Verdade. Davi, não mata não, Davi. Davi, não mata não. Não começa o seu governo, você é mulher sábia, né? Não começa o seu reinado com sangue não, Davi. Tenha misericórdia, Davi, da minha casa. É calabassubi na Arábia. E por causa da paz que Abigail transmite nas suas palavras, a casa dela toda foi salva. O que tu anda fazendo como mulher dentro da tua casa, hein? Tu anda promovendo guerra dentro do teu lar? Porque Deus me dava a visão do esposo com a cabeça cheia. A cabeça dele estava aumentando a ponto de explodir. E eu vou falar a visão porque toda vez que ele me lembra para contar, esse marido tentava suicídio. Porque essa mulher tirava tanta paz desse marido, que eu vi ele entrar numa rua, numa via que eu conheço, e se querer jogar no meio dos carros, ele é um pastor. Deus me dá umas visões tão fortes que ele fala: filha, quando eu te der Ele é Bassarabia. Tem mulher que não sabe também ser apaziguadora, não. Por isso tem uma proposta forte, que andar em espírito, viva em espírito, manifesta os frutos do espírito. Peça a Deus sabedoria para falar com o teu em casa. Peça sabedoria para conduzir os teus filhos. Peça sabedoria para como falar com o seu marido. Porque você pode, em vez de ser uma Abigail, quem vai destruir a sua casa não é um Davi que vem com 400, não. É a sua própria língua, irmão. Cuidado. Porque a Abigail falou assim: quando você sentar no seu trono, lembra dessa tua serva. E sabe o que Deus faz com Nabal? A Bíblia diz que depois de alguns dias Nabal vai morrer. Davi vai sentar no trono, o que ele vai fazer? Vai lá mandar chamar a Abigail. Traz ela. Aleluia. Mandar Jesus. Porque ela chega, se humilha diante de Davi e diz assim: lembra dessa tua serva? Era uma mulher tão inteligente, tão envolvida no contexto de Israel, que ela diz assim: Deus vai fazer casa firme de você, Davi. Mas quando tu chegar lá, lembra de mim? Davi não lembrou? Deus está dizendo que se você promover a paz, Ele se lembra de você. Glória a Deus. Se você promover paz dentro do teu lar, dentro do teu ministério, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, Ele vai se lembrar de você. Se você for promotora de paz e não quietar homem nenhum, ninguém, ministério, casa, projeto de ninguém, Deus vai se lembrar de você. O rei lembra de mulheres que são promotoras de paz. Glória a Deus, aleluia. E que pede a Deus sabedoria. Às vezes a gente engole o choro. Tem mulher que engole o choro, não responde o marido e dobra no joelho e ora e fala: Deus, me dá sabedoria para me tratar com esse Nabal, com esse homem bravo, com esse iracundo. Aí Deus vai lá e faz. Ele manda chamar Abigail. E ela diz assim: faça-se tudo conforme o Senhor quiser.
Sabe o que isso fala? De simplicidade, de humildade, de pureza, de verdade. Não adianta, irmão, eu pregar uma coisa que eu não vivo. A sua vida pode ser uma pregação hoje. Você pode pegar a tua vida hoje e jogar no altar. Como o apóstolo Paulo disse uma vez, certa feita, uma de suas cartas, ele diz assim: sede, pois, imitadores de Cristo como eu sou, como eu, seja como eu. A gente está podendo chegar a esse nível já? De alguém dizer assim: eu quero ser igual a você, quero ser crente que nem tu. Que o Espírito Santo manda dizer essa noite: eu trago aquilo que ele manda. Toda a inquietação que alguém está fazendo para servo de Deus, Deus está registrando. Qual o tipo de semente que a gente está plantando em terra, irmão? Gálatas 6 vai dizer que vai ter colheita. Eu nunca vi um outubro rosa tão lindo. Um tema tão atual. Todos eles são lindos, porque eu já fui a vários. Ainda vou mais alguns aí para frente. Mas Deus manda dizer, irmão, é tempo, nunca foi tanto tempo de manifestar o fruto do Espírito como agora. A igreja de Cristo não pode se perder. A igreja de Cristo não pode se permitir se perder no meio do caminho, irmão. Tem igreja se perdendo no meio do caminho, achando que só porque está enchendo, achando que porque Deus está trazendo, que Deus está se agradando das obras, das falácias, das fofocas, das calúnias, dos deboches que fazem com o servo de Deus fiel. Deus não anda se agradando. Não anda. Por isso esse tema. Viver no Espírito e andar no Espírito. O que ele fala é direcionado pelo Espírito. O que ele prega é o Espírito que dá. O que ele louva é o Espírito manda. Se ele for fazer comentário, vai ser debaixo do Espírito Santo. Porque Jesus não vem expor pecado, ele vem sarar pecados. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos em tratamento. Mas que esse tratamento seja rápido, porque Jesus está voltando, irmão. Deus falava assim, que a minha igreja se analise. Que a minha igreja se analise. Porque é tempo da igreja se analisar. E ver se a essência do verdadeiro cristianismo ainda está presente. Lê o livro de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. Lê o capítulo 13, capítulo 14. Lê o capítulo 4. Hoje o bem que eu tenho era repartido. Hoje ninguém quer repartir. Há quem reparta ainda, porque eu vivi repartir. Eu vivi uma movimentação no momento meu de muita guerra, de muita dor. Eu vi pessoas repartirem comigo. Eu posso pregar que ainda tem 7.000 que não se dobrou. Porque eu vi pastoras, missionárias, como eu disse no lugar que eu fui sábado, pastora Cláudia, eu disse lá. Eu vi pessoas repartindo comigo e sem preocupação de faltar para elas. E hoje eu vejo uma, o salão aumentou, a outra, Deus abriu porta, a outra, o marido está trabalhando. Todo mundo que semeou na minha vida, eu estou vendo Deus fazer, Deus acontecer. Falei, Jesus, obrigado, porque é só o que eu posso fazer, orar, irmão. Um dia eu vou poder retribuir, eu espero. Eu creio nisso. Mas eu quero encerrar minha oportunidade essa noite dizendo para a igreja de Deus: mata a carne. Pega Colossenses 3. Deus, não me deixe acabar um culto desse e sair correndo para casa para ver coisas que não convêm. Deus, não me deixa chegar em casa e falar mal de quem dirigiu o culto. Senhor, não me deixa chegar em casa e não falar mal do jeito que o bispo rodou. Deus, não me deixa chegar em casa e brigar com meu marido porque ele não fez nada. Me ensina a ser uma mulher sábia. Me ensina a ser um homem sábio. Me ensina a ser uma mulher cheia do teu Espírito. Me ensina a andar no Espírito. Me ensina a viver no Espírito. Tem alguém para pedir isso para Deus aqui essa noite? Eu estou dando do tema, irmão. Anda no Espírito, vive no Espírito. Tudo que tu fala, tu prega, tu ouve, tu escuta, tu assiste. O Espírito Santo está dizendo: estou me agradando do que tu está se assistindo, será? Cuidado com as redes sociais, porque ela pode desligar você do trono de glória.
Diga a Deus, oh Espírito Santo, me mostra o que eu preciso melhorar. Alamandumina Sarabia. Assim ainda, irmão, como eu oro, irmão. Não sou melhor do que ninguém não, mas eu oro, Deus, tem algo que eu preciso. Deus, eu preciso melhorar o quê? Deus falou, para de ser ansiosa, porque eu trago tudo que tu precisa, filha. Deus me ajuda. Hoje eu orei assim, irmão, a palavra corta aqui, irmão. A gente não pode ser hipócrita, não. Eu falei, porque é fácil a gente apontar, o outro faz isso, a irmã faz aquilo, o pastor faz aquilo, o bispo faz assim, e eu? Faço o quê? Eita, meu Senhor. É calamaia. Eu falei, Deus. É minarabaxandaraio. Porque eu sei que o Senhor traz a existência assim, as coisas que não existem me ajudam. Oh, aleluia. Falei hoje, irmão. Que a minha psoríase começa a atacar, minha pele começa a descascar. Eu falo, opa, tá dando sinais no meu corpo. Eu falei de enfermidade psicossomática. Começa na mente. Irmão, é inadmissível a gente ter notícia de que um pastor se suicidou. Porque entrou em depressão. Porque quem era pra somar tá matando. Quem era pra abraçar tá botando pra fora. Braço, combinará. Quem era para dizer assim, vem que eu te ajudo se levantando desse pecado. Vem que eu te ajudo em oração, eu vou fazer campanha contigo. Tá pegando o peito, tá pisando em cima. Com a língua, com a fofoca. E acha que é normal. Que Deus não está vendo. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de nós. Por isso que o apóstolo Paulo fala, por miserável homem que sou. Ele está falando dele. Ele não está falando de ninguém. É para a gente olhar para a nossa vida. Imagina Jesus chegar para Nicodemos, um doutor da lei. Você precisa nascer de novo. Nasce da carne, nasce do Espírito. Se arrependa. Necessário você nascer de novo. Você tem que se arrepender. Você tem que reconhecer que você também é falho. Que você também erra. Verdade. Que você peca. Que somos pecadores. E a Bíblia ainda diz que quem diz que não tem pecado, temos por mentiroso. Se não pecamos por palavra, pegamos por obra, pegamos em pensamento. Porque se nós só olharmos para uma mulher, ou se um homem olhar, se uma mulher olhar para um homem, na intenção de cobiçar, já cometeu adultério com ele ou com ela. Que acha que a palavra se aplica só a homem. Tem mulher também que cobiça aquilo que não é seu. Cobiça marido dos outros, porque a gente vê isso acontecer, irmão. Eu ando em muitas terras pela misericórdia do Senhor Jesus. E a gente vê coisas. Mas Deus me dava uma visão de um copo sujo por dentro. E muito translúcido a ponto de brilhar fora. Que não sejamos como esses fariseus hipócritas. Que mudemos as nossas atitudes. Não só as nossas palavras. Que mudemos as nossas ações. Não só as nossas palavras. Porque o que vai nos garantir entrar no céu é santificação ainda. 1 Pedro 1,16 para encerrar, sede santos, porque o Senhor vosso Deus sou santo. Amém? Agradeço a minha rica oportunidade.